19 de novembro de 2024, nesta terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, presbíteros e mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos, e hoje celebramos a memória desses três santos, que foram padres. São Roque Gonzales, o principal que mais se destaca dos três. Roque nasceu em Assunção, no Paraguai, aqui nosso país vizinho, no ano de 1576. Ele era de família de posição bastante elevada, posição social. Seus pais eram espanhóis, né? Desde cedo, São Roque, ele se preocupou com o modo como os índios viviam na sua época, né? E pouco a pouco ele foi se envolvendo, tomando paixão por esse trabalho junto aos índios, né? E entristecia o seu coração a ameaça à sociedade indígena, a bendita exploração, né? Que acabava produzindo muita indignidade no meio indígena, né? Uma forma de viver desumana, né? São Roque Gonzales, embora ele tenha estudado com os jesuítas, ele se tornou padre diocesano, chegou até a ser cura da Catedral de Assunção, né? Hoje nós chamamos de pároco, né? Foi pároco da catedral, recebeu convite para ser vigário-geral da diocese e tantas outras posições e prestígios que queriam lhe entregar por tão brilhante trabalho que ele desenvolvia, mas ele não aceitou e aos poucos ele foi percebendo que a sua vocação não era a vida diocesana. Por isso, depois de um tempo, ele ingressou na comunidade jesuíta, né, na congregação dos jesuítas, e ali ele se realizou como sacerdote e, vamos dizer assim, vocacionalmente. Por isso, depois de ingressar na Companhia de Jesus, nos jesuítas, São Roque ele passou a exercer de maneira muito mais, vamos dizer assim, autêntica, ou melhor dizendo, de maneira muito mais completa, a sua missão de anunciar o Evangelho junto aos índios, né? Pestes, fomes, doenças, catequese, educação rural e agrícola, né? Olha quanta coisa Roque, né, São Roque Gonzales, ele promoveu. Olha com tantas coisas que ele trabalhou depois de ingressar na Companhia de Jesus, né? Muitos missionários jovens foram mandados a fazer estágio com ele, porque ele fazia um trabalho fantástico, né? E aí, minha gente, no dia 3 de maio de 1626, São Roque celebrou a Santa Missa, a primeira Santa Missa no solo gaúcho, né, brasileiro, né, lá no Rio Grande do Sul, e batizou a nova fundação de São Nicolau. Então era a primeira semente do Evangelho, da fé e da civilização nessa região gaúcha brasileira, né, que depois iriam produzir tantos frutos, né? São Roque Gonzales fundou também, minha gente, outras 4 chamadas reduções. Quem estuda história vai ouvir muito a história do Brasil, né? Esse nome reduções. Roque fundou a Redução Candelária, a Caçapá Mirim, a Caroz, a Assunção do Ijuí, ou chamada também de Pirapó. Seu trabalho missionário atraía, além de gratidão pela sociedade indígena
de maneira geral, e também pela igreja, pela sua congregação religiosa, mas atraía também, minha gente, muito ódio dos feiticeiros e dos maus índios, que viam nele um inimigo. Por quê? Por causa da fé católica que ele pregava. Os índios estavam se convertendo ao cristianismo e os líderes, né, os feiticeiros, os chefes das tribos, de algumas tribos, pessoas más mesmo, eles acabaram despertando um grande ódio contra São Roque Gonzalez. Seu trabalho era fantástico, né? Mas, no dia 15 de novembro de 1628, logo após a Santa Missa, emissários do soberbo feiticeiro Nhesu, né? Olha que nome, ele dominava a região próxima onde estava São Roque, então eles descarregaram 2 violentos golpes de Itaiçá, clava de pedra, sobre a cabeça de Roque. Então, eles invadiram, depois da Santa Missa, invadiram aquele lugar e tentaram matar São Roque Gonzalez, que lhe parecia ameaça, né? Depois, nós vemos no episódio da morte de São Roque, né, algo que conta a tradição muito interessante. Eles tentaram matar São Roque. São Roque foi morto junto com Santo Afonso, foram os primeiros a serem mortos por essa tribo revoltosa. E depois de 2 dias, São João del Castillo, né? Olha o que fizeram com São Roque. Os índios arrancaram seu coração. Imagine alguém colocando a mão no seu peito e suas mãos amarradas e enfincando até que a pele começa a se ferir, a machucar. E aí vai colocando a mão, vai colocando e vai abrindo a pele, vai entrando dentro, próximo ao órgão, e arrancaram o coração de São Roque, né? E quando fizeram isso, né, conta-se que surgiu uma voz que dizia: vocês mataram alguém que amava muito vocês. Vocês mataram alguém que amava muito vocês. Vocês mataram alguém que amava muito vocês. E os índios, diante dessa voz e diante desse fato, eles pegaram uma lança, espetaram no coração, como que para fazer calar aquela voz, jogaram o coração com essa lança no fogo, mas o coração não se consumiu no fogo. Olha, gente, que testemunho fantástico, né? Testemunho fantástico. Dizem que o coração de São Roque Gonzalez está em Assunção para a veneração pública. Não tenho muita certeza disso, também não me certifiquei, mas nós vemos esses 3 santos, né? E depois de São Roque, foi morto no mesmo dia Afonso Rodrigues, e no dia 17, né, 2 dias depois, São João del Castillo foi morto a 50 quilômetros de Caró, né? Então, nós vemos um testemunho desses santos, um testemunho de pessoas que amavam o outro. Aqui já nós podemos tirar um ensinamento para o dia de hoje, né? Antes da gente fazer a leitura do dia, né? Olha só a frase que ecoava diante do coração que tinha sido arrancado: vocês mataram alguém que amava muito vocês. Sabe, minha gente, às vezes a gente quer as coisas tudo do jeito da gente. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, quer que tudo atenda os nossos anseios, os nossos desejos. E em meio a essa fissura, a essa ambição, né, de querer tudo como nós planejamos, muitas vezes nós matamos pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes nós matamos o carinho, o afeto, o amor de pessoas que estão ao nosso lado e que até apostam na nossa amizade, no nosso carinho, no nosso afeto. Então é para a gente refletir, né? Olha, esse santo, né, São Roque, e também os outros 2, né, os 2 padres,
Eles estavam lá não por protagonismo próprio, mas porque primeiro eles conheceram Jesus. E eles sabiam que Jesus é o que tem de melhor para a vida humana. Por isso eles queriam entregar um pedacinho daquilo que eles experimentaram, que era bom, né? Eles queriam que os índios também experimentassem. Só que alguns desses, esses que mataram-nos, enxergaram-no como inimigos. Enxergaram-no como pedra de tropeço, como algo que estivesse atrapalhando a vida deles. Para a gente refletir muito bem, olha, às vezes tem gente que nos ama muito e que a gente não valoriza, minha gente, né? E as pessoas muitas vezes vão valorizar as outras, sobretudo familiares, enfim, só quando alguém morre, né? Você vê em velório gente fazendo escândalo, né? Eu sempre falo isso mesmo, Midias. Você pode ter certeza. Quando se faz muito escândalo em velório é porque não amou o defunto enquanto o defunto estava vivo. É porque enquanto o defunto estava vivo, a pessoa se preocupava com tantas outras coisas, menos em amar, menos em celebrar a vida, menos em conviver, né? E aí depois que morre já era, né? Então, para a gente refletir um pouquinho esse testemunho desse santo, muito bonito, né? E agora nós vamos meditar, meus queridos, a primeira leitura da liturgia de hoje, que a liturgia nos propõe, que é a leitura do livro do Apocalipse de São João, o capítulo 3, versículos do 1 ao 6, do 14 ao 22. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta, o que estava para se apagar, pois não acho suficiente aos teus olhos, aos olhos do meu Deus, aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, nem és frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado, e não careço de nada, em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono,
como também eu venci e estou sentado com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós começamos ontem a reflexão do texto do Apocalipse de São João. Ontem nós ouvimos o prólogo e também a carta, a primeira das 7 cartas, endereçada à igreja de Éfeso. É muito interessante nós percebermos, que são reunidas aqui pela liturgia de hoje outras 2 cartas extraídas do chamado setenário às igrejas do Apocalipse. Hoje o texto vai se dirigir à igreja de Sardes e à igreja de Laodiceia, como nós ouvimos, Só recapitulando o que nós falávamos já ontem, o texto do Apocalipse é um texto muito complexo, É preciso cuidado ao interpretar e sempre ao interpretar usar a interpretação oficial da igreja. Então, a estrutura literária é sempre a mesma. O destinatário, ou seja, aquele a quem se escreve, é a igreja, O remetente, ou seja, aquele que escreve, é Jesus Cristo, tá? No corpo da carta, com o juízo de Cristo sobre a igreja. Então tem sempre no corpo da carta uma exortação, uma crítica, algo que esteja acontecendo naquela igreja que é denunciada pelo próprio remetente, Jesus Cristo. A advertência também, e também a promessas ao vencedor, ou seja, aos cristãos. E tem também uma exortação final, sempre. Meus queridos, essas leituras ricas de simbolismos, sempre traz significados teológicos importantes. Tá? Então, nós vemos aqui a figura de Jesus para a igreja de Sardes é apresentado como aquele que possui a plenitude do Espírito. Para a igreja de Laodiceia, ele é apresentado como aquele que é o Amém, o sim total a Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Então, aqui, nessa descrição de quem é Jesus, que é feita para a igreja de Laodiceia, que é a segunda parte, Jesus ele diz assim, quem fala é o Amém. Uma pequena reflexão já para nós, Será que também nós temos sido o Amém dos lábios e do coração de Jesus? E ser o Amém é ser aquele que faz a vontade do Pai. Minha gente, nós precisamos ter a capacidade de olhar para a nossa vida, e perceber se nós estamos progredindo, primeiramente humanamente, e depois também na questão da intimidade, da amizade com Deus, da prática da religião e, por conseguinte, da conversão de nossas vidas, de nossas escolhas. A conversão, ontem nós falávamos do primeiro amor, voltar para o primeiro amor. E tem gente que, de maneira muito ignorante, pensa assim, eu vou voltar para o primeiro amor, vou me converter. Os evangélicos, os protestantes falam, agora eu encontrei Jesus. Minha gente, não existe isso. Como assim? Para vocês entenderem. Eu estou dizendo que a conversão ela é um processo. Ela é um processo. E cada um tem o seu processo. Voltar ao primeiro amor, como Jesus falava para a igreja de Éfeso ontem, ou hoje, Ele diz primeiro à igreja que está em Sardes, estar vivo, voltar para o primeiro amor, a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, estar efetivamente vivo,
Ou a igreja de Laodiceia, que ele falou hoje, estar quente, não morno, quente. Tudo isso é um processo, como acabei de dizer. E cada um tem o seu. Sabe? Primeira coisa, para a gente também, dessa questão, a gente refletir, a gente não tem que ficar olhando a vida dos outros. Porque nós mesmos, muitas vezes, nos distanciamos do primeiro amor. Muitas vezes nós não estamos vivos, né, com a vida que vem de Deus. E muitas vezes também nós não estamos quentes, mas frios ou mornos. Então, cada um olhar para si e perceber o que em si precisa ser amadurecido, aperfeiçoado, para nós sermos o primeiro amor, para nós sermos homens e mulheres da vida, para nós sermos homens e mulheres quentes, cheio do calor do sol nascente que é Jesus. Cada um cuidando da sua caminhada, da sua vida. Vamos nos lembrar agora o que o texto diz à igreja, primeiramente à igreja de Sardes, né? Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Ou seja, né, minha gente, a representação da igreja, né? Deus tem nas mãos a igreja, é Ele quem conduz a igreja. E assim Jesus diz: conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Então, vamos pegar essa frase, minha gente. O texto é muito complexo, não dá para a gente destrinchá-lo por completo. Mas tem muita gente pensando que está caminhando na vida, mas está caminhando na morte. E nós muitas vezes somos estes. Somos estes. As nossas más escolhas, né? Os nossos maus caminhos, os nossos apegos, os nossos vícios e tantas outras coisas que às vezes nos faz pensar estar na vida e caminhando bem, mas depois nós percebemos que nós estamos caminhando na morte. É preciso sempre estar com os olhos a refletir a caminhada. Sempre, 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 sempre. Tem muita gente pensando que está vivendo bem. Primeira coisa, sem Deus. Minha gente, ninguém vive a vida verdadeira, com V maiúsculo, né? No grego nós chamaríamos de zoen, né? Ninguém vive essa vida sem a fonte dessa vida, que é Deus. Então, a primeira forma de nós sabermos se nós estamos no caminho dessa vida verdadeira é se nós estamos nos caminhos de Deus. Você tem levado a sério a vida de igreja, a vida de oração, a vida sacramental? Esse é o ponto de partida. E ainda assim não é a certeza de estar na vida. Olha só, começando por mim e também você que está me escutando, quantas vezes nós saímos da vida de Deus, os nossos pecados e tantos tropeços que nós damos, as nossas escolhas, que às vezes não são as melhores, não é? Mas estar na casa de Deus, na família de Deus, ser uma estrela de Deus, né? Ser uma igreja, ser igreja, é o ponto de partida. É o ponto de partida. Né? E aí, João continua: acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Né? Deus, ele sempre tem algo a esperar por nós. Deus está esperando por nós. Pode ser que nós estejamos lá no fundo do poço, pode ser que nós estejamos apagados na alegria que vem de Deus, apagados na esperança, mas Deus ainda está a esperar por nós, porque Ele enxerga em nós ainda uma brasa fumegante, né? Estás para apagar, acorda, reaviva o que te resta. É o convite da palavra de hoje. Eu não sei como está seu coração, se você está triste, se você está cansado, se as coisas não deram certo como você pensou. Toma outro rumo, outro caminho e siga. Pare de ficar insistindo naquilo que não vem de Deus, naquilo que não vai dar certo, naquilo que você já está teimando há tanto tempo e não é para você. Reaviva o que te resta. Deus tem um futuro brilhante esperando por você para te entregar como um presente. E às vezes, minha gente, nós ficamos lá
rodeando como alguém que fica rodeando um caixão funeral. Bora para frente, bora seguir. Se nós estamos no pecado, bora se levantar e tentar ser um pouco melhor. Se nós estamos na tristeza, bora levantar, ânimo, coragem. Se nós estamos no desânimo, na estaticidade, bora levantar. Tem coisas a fazer, tem coisas pelas quais nós precisamos lutar. E aí o texto continua: não acho o suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. É aquilo, minha gente, que refletimos agora há pouco na memória do santo São Roque, Santo Afonso e São João del Castilho, né? Aquela voz que sai daquele coração que tinha sido arrancado. Vocês estão matando alguém que te amou. Às vezes nós insistimos em coisas, né, que não são para nós ou que não nos fazem bem. Às vezes uma má escolha, uma escolha de pecado, uma escolha... Enfim, cada fato é um fato, cada história é uma história diferente. É ter olhos de sabedoria e perceber, né, o que Deus tem para nós. Enquanto nós não nos levantarmos, enquanto nós não reavivarmos o que nos resta de chama, como diz esse versículo 2, enquanto nós não acordarmos, as coisas não vão para frente. Não vão para frente. Tem gente que é especialista em permanecer no mesmo lugar onde está e não quer sair, e não quer mudar, e não quer continuar a viver, e não quer dar a si mesmo outras oportunidades, não quer ir à frente. Tem gente que é assim, né? Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Olha só, né? Então, e é bem verdade, minha gente. Às vezes o tempo passa e nós olhamos para trás e percebemos quanto tempo nós perdemos dormindo, apagados, na escuridão e longe de Deus. Quanto tempo nós perdemos com coisas que não valem a pena. Quanto tempo nós perdemos no desamor, na inimizade, né? E o tempo vai passando, e o tempo perdido não volta mais. E as coisas muitas vezes que nós podíamos conquistar, elas viram passado. Uma palavra muito forte para nós hoje. Ao mesmo tempo que é a denúncia do pecado dessa igreja, mas também é o convite à esperança, à vida nova, a viver a alegria e a vida que vem de Deus, né? E aí nós vamos pular agora sempre que ele termina a carta a tal igreja, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora a Laodiceia: assim fala o Amém, conheço a tua conduta, nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente, mas és morto e por isso eu vou vomitar-te de minha boca. Olha só, que forte isso, né? Eu sempre tenho falado sobre isso aí na questão da prática da verdade, né, minha gente? Tem gente que pega da doutrina da igreja somente o que quer, né? Como se fosse um supermercado. Ah, isso eu concordo. Ah, isso eu não concordo com a igreja. Ah, isso eu não concordo. Ah, isso eu concordo. Ah, isso eu pego. Ah, isso... E tem gente que vive a igreja como um supermercado, uma prateleira, onde eu faço adesão somente àquilo que eu quero. E é isso que aqui nesse texto está se chamando de morno. Ser morno é não se decidir por um lado, né? Aqui nós não podemos confundir ser morno com viver uma vida em equilíbrio, porque o objetivo da vida cristã é que nós sejamos pessoas equilibradas. Aqui ser morno é não escolher por Deus, pelas coisas de Deus, pelas verdades que vêm de Deus, né? E aí ele diz assim: olha, dou-te um conselho, né? Olha só, dou-te um conselho. Compra para mim um ouro purificado no fogo,
para ficares rico? E vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa? Deus está falando assim, nós corremos atrás de coisas que simplesmente são para nós cascas, né? Seja o ouro que nos reveste, não reflete a nossa preciosidade enquanto seres humanos. Seja a roupa que nós vestimos, não reflete aquilo que nós temos dentro de nós. Minha gente, nós podemos, né? Vocês mulheres podem se vestir de freiras, os homens podem se vestir de sacerdotes, e mesmo assim o coração pode estar cheio de coisas que não condiz nem com um elemento nem com outro, né? Então, para a gente refletir um pouquinho isso, não posso, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem o que eu estou falando, porque às vezes fica muito teológico, né? Eu sou sacerdote, e na minha carne, na minha humanidade, tem muitos desafios na prática da vivência do Evangelho, como todos vocês têm. Mas eu preciso fazer uma adesão àquilo que é de Jesus por completo. Por completo. Pelo menos dizer isso é de Deus, essa é a vontade de Deus. Mesmo que eu ainda não esteja lá. Mas eu não posso ser morno a ponto de dizer que alguma coisa é a verdade não sendo. E eu preciso, em todas as dimensões da minha existência, e percebendo se eu estou progredindo na caminhada de atingir o ideal daquela dimensão da minha vida. Eu preciso, não posso ignorar, eu não posso ser morno, eu tenho que buscar ser quente, ser cheio de Deus. É isso, disso que está falando. Aí a gente vê, não combina, por exemplo, né, com um sacerdote não ser hospitaleiro, não combina com um sacerdote não ser zeloso, não combina com um sacerdote tantas outras coisas que podíamos falar aqui, elencar, todos nós sabemos. Mas você também, você que é pai, você que é mãe, você que é funcionário, você que é patrão, você que é filho, nós temos sido a nossa melhor versão naquilo que nós fazemos, naquilo que nós temos, naquilo que nós exercemos, né? Para nós refletirmos, e olha, aquela velha coisa, cada um cuida da sua estrela, da sua igreja, de refletir a si próprio, né? E Deus diz assim, Jesus diz, eu repreendo, educo os que eu amo, né? A palavra nos vem para nos fazer melhores, e a gente precisa entrar em obediência cada dia mais, sabe? Tem coisas que você fala assim, não vale a pena. Se contenha. Tem coisas que você fala, vale a pena, vai lá e faça, execute, né? Ir amadurecendo a cada dia. Porque Deus ele vem nos repreender, nos educar, porque Ele nos ama. E Ele pede de nós, esforça-te, converte-te. Eu estou à porta. E eu quero terminar porque nós delongamos. Esse texto do Apocalipse é um texto muito complexo, né? E hoje nós celebramos o santo, também gastamos um tempinho, mas estamos delongando, não dá para continuar. Mas eu vou terminar com essa frase. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. E ao vencedor eu farei sentar-se comigo no meu trono. Como eu também venci, estou sentado com o meu Pai. Olha que bonito. Gente, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando na sua vida, mas Jesus quer entrar no meu e também no seu coração para fazer uma história de renovação, vida nova, novos ares, um novo respiro, uma nova história. Abra a porta, deixa Deus entrar, né? Que nós coloquemos por terra as nossas convicções, que
que nós coloquemos por terra aquelas coisas que não estão a ajudar-nos, a nós e aos nossos, a vivermos bem o projeto de Deus. Deixemos Jesus entrar. Ele quer fazer uma refeição de amor conosco. Deus abençoe vocês. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.